Eu sou Rigilene Módulo, especialista em autoconhecimento, e hoje trouxe uma técnica para mostrar a vocês, uma técnica bem simples, bem tranquila, que é um mapa mental. Essa técnica hoje é sobre o que está aqui no círculo. Não sei o que você precisa. Então vamos trabalhar isso dentro desse mapa para ver quais são as suas necessidades, quais são as suas aquilo que você precisa para se conhecer melhor. Então aqui, se conheça. Por que se conhecer? Quando nós não sabemos o que somos, quem somos, o que queremos, fica muito mais difícil de ter uma tomada de decisão mais assertiva. Então, se conheça é uma chamada interessante, importante. Talvez isso não faça sentido para você, mas após o término aqui desse exercício, dessa resolução, você vai perceber o quanto é importante colocar os pontos do porquê sim, do porquê não, do talvez, não é? E com isso analisar de fato aquilo que é importante para você. Então, o primeiro ponto aqui é: o que você precisa saber? O que você precisa saber sobre você mesma? Vou colocar ali 3 pontos, 3 questões sobre essa pergunta. A primeira: como você se vê? Como é que você se percebe? Isso dentro da sua casa, do seu trabalho, no seu negócio, na sua família, nas áreas da vida, nas questões sociais aí. Como é que você se vê? Será que essa questão aqui tem a mesma forma, o mesmo peso que essa, como você se vê? Porque esta é uma questão importante. Se você olha para si mesma e não se reconhece, tem aí algo importante que precisa ser cuidado, que precisa ser lapidado, que precisa ser percebido não pelos outros. Isso é algo seu, é íntimo, é pessoal, é uma questão totalmente sua. Outro ponto dessa questão é: use a sua sabedoria. Use a sua sabedoria. Tenho certeza que você tem muito conhecimento. E, com certeza, tem muita sabedoria. O conhecimento vem das nossas aprendizagens, das questões sociais, de aprendizagem mesmo. A sabedoria é aquilo que você vai aprendendo, sim, com a sua família, com as suas origens, com as suas vivências, com a forma de você interpretar uma situação, uma vivência. Isso é sabedoria. Isso é próprio de você. Então, como é que você usa a sua sabedoria? Ou será que você economiza muito isso? Espera que outra pessoa dê a resposta, que outra pessoa ensine, que a outra pessoa resolva para você algo que está ali próximo, dentro de você mesma, tendo esse conhecimento e usando isso com sabedoria. Então essa é uma questão muito, muito também significativa, que vem aqui de encontro com essa frase que foi do início da nossa fala. Não sei o que você precisa. Você precisa saber como você se vê. Você precisa saber como você usa a sua sabedoria. E você também precisa saber quais são as suas maiores fraquezas.
Saber quais são as suas maiores fraquezas tem uma importância ali gigantesca. Por quê? É nelas que nós precisamos trabalhar. É nelas que nós precisamos colocar a nossa força, as nossas capacidades, porque, afinal de contas, são as fraquezas que nos deixam tristes, são as fraquezas que nos deixam limitadas, com dificuldades de seguir um caminho, com indecisões. Então, a resolução dessa questão nesse mapa aqui é: se conheça melhor, já que você não sabe o que precisa. O que é que você precisa saber, então, dentro disso tudo? Como você se vê, como você usa a sua sabedoria e quais são as suas fraquezas. O próximo passo agora é: entenda as suas necessidades. Quais são as suas maiores necessidades? Talvez seja questão de saúde, talvez seja uma questão financeira, talvez seja uma questão afetiva, amorosa, enfim, são tantas situações as quais a gente vive e no mesmo dia, não é? Não, muitas vezes a gente nem interpreta bem o que aconteceu no nosso dia, com tantas situações que vêm assim, uma atrás da outra. Então, ter essa interpretação faz um sentido muito grande. Então, as perguntas aqui: o que você precisa? O que você precisa? Você sabe o que te falta, mas o entendimento do que você precisa de verdade é só você que pode dizer. Até outras pessoas podem chegar e querer te ajudar. Eu quero te ajudar nisso. E você talvez pense: mas não é isso que eu preciso de fato hoje. Não é isso que eu busco de fato hoje. Mas será que você também para ali para colocar, para tirar um tempinho para olhar para você? E o olhar para você é fazer um passo a passo daquilo que você necessita. Então, essas três questões importantes também fazem parte de tudo isso. A outra questão é o que te falta. A falta. Muitas coisas faltam para nós. Para cada uma de nós existe uma falta. Existem muitas faltas para cada pessoa, para cada mulher. Saber que essas faltas existem e que talvez eu possa me ajudar, talvez você pode me ajudar, você possa me ajudar, né? Mas entender que as faltas aparecem, que elas estão presentes, mas o que temos que fazer com essas faltas? Nós precisamos lidar com elas e diminuir a força que ela tem, ou melhor dizendo, diminuir a força, a potência que nós oferecemos a essas faltas. A outra questão é: o que é mais difícil para você hoje? Hoje, o que você considera que é a sua maior dificuldade? Então, você pode colocar aqui dificuldade. As dificuldades vêm, mas elas vêm também com um sentido diferente, e que nós precisamos entender. Que ela vem para que nós que a gente consiga crescer, se desenvolver. Então, todo problema vem para que a gente procure uma solução. E essas soluções são sempre prazerosas, bem-vindas, nem sempre.
Muitas vezes as soluções são quase tão difíceis quanto o problema, ou talvez até mais. Mas o discernimento de que essa situação foi resolvida da forma como foi, da forma como foi necessária, da forma como você conseguiu organizar. Então, teve uma falta, tem um problema, tem uma dificuldade, tudo isso precisa ser incorporado. E depois da situação resolvida, o que é que nós precisamos fazer? A gente tem que deixar aquilo para trás. Foi resolvido. Ah, mas não ficou 100% como eu gostaria. Não ficou. Talvez não fique nunca. Se for útil, se foi bom, se te deixou numa situação mais confortável, então ter uma aceitação do que foi feito e do que foi resolvido. Você resolveu. E isso é um prêmio, é uma graça, é uma bênção. A sua capacidade está lidando com as suas dificuldades. Pense sobre isso também. Definir os seus objetivos. Essa questão é muito interessante. Por quê? Porque eu preciso definir os objetivos que são meus, que são seus e que são de ambas as partes. Por que falar sobre isso nos objetivos? Porque muitas vezes nós pegamos o objetivo que é meu e resolvo, eu faço, consigo. Em outros momentos eu pego o objetivo que é seu e vou fazer tudo possível para te ajudar, mas isso não é para mim, não é meu, não vai me fazer bem. Em outras situações, o objetivo de ambas as partes. Aí sim, todo mundo junto, concordado, combinado, entendido. Por que falar sobre isso? Repito novamente, porque os objetivos precisam ser colocados numa escala também de necessidades ali. Porque cada objetivo que se alcança traz um prazer, traz uma alegria, traz um conforto, e isso faz bem para a gente. O que não faz bem para nós é tomarmos conta dos objetivos dos outros. O que o outro quer, o que a outra quer, então eu vou fazer. Ah, mas e os meus objetivos? Vão ficando para trás. Então, diferenciar quais são os objetivos. Os meus, os seus e os de ambos. Quer dizer, são 3 opções para você pensar e analisar para resolver essas questões. O outro ponto a ser considerado é aceitar que você procrastina em muita coisa. E por que será que você deixa muito para depois? Depois eu faço, depois vai ficar melhor, depois eu acredito que terei uma forma diferente. Tudo bem, se não está pronta para resolver a situação, ok. Mas a gente precisa colocar ali também na listinha do mapinha mental os pontos ali. Por que estou procrastinando? Vou colocar algumas questões aqui. Comodismo, medo, e essa última é muito significativa, tem uma questão muito intrínseca na maioria das pessoas. Não quero evoluir. Procrastina por quê? Porque em algumas vezes é comodismo, em outros momentos medo,
Em outros momentos, a pessoa não quer evoluir. Talvez, nesses 3 pontos, você consiga analisar e equilibrar também o porquê dessa forma mais lenta, mais dificultosa de tomar as decisões, de resolver as situações. Agora eu vou começar com o outro lado desse mapa. Aqui foi colocada as situações mais difíceis, mais, digamos, negativas, que gostamos menos de mexer nelas e de resolver, de buscar, enfim, de ir atrás daquilo que é necessário. Então, aqui, começando com a autoestima. O que você precisa? Começando com a autoestima, por quê? Porque a autoestima não é só a parte física, não é a parte externa. Autoestima é interior. Autoestima é algo intrínseco, é pessoal, é seu. E isso faz com que nós consigamos, que as pessoas que nós vamos à frente, vamos ter uma percepção de uma força interna, de um poder interno. E muitas pessoas me dizem, mas eu me amo, mas mesmo assim não faço tudo certo. Mas ninguém vai fazer tudo certo. Quando fazemos algo que não está errado, não está correto, que é errado, que surgiu algum problema, é provável que a gente permita que a autoestima baixe. Por quê? Porque fez algo que deveria, no seu ponto de vista, ter sido colocado de uma forma melhor. Entretanto, a autoestima, ela vem para nos cuidar, para nos agradar, para nos abraçar, para fazer com que a gente tenha esse carinho próprio conosco, esse olhar de amor pelo corpo, pelo seu jeito de ser, pelas suas emoções, pelas suas escolhas, por aquilo que você precisa, necessita na sua vida e que vem de você. Então, vou colocar aqui o seu potencial. Também o seu autocuidado, dentro da autoestima. Potencial ligado à autoestima. Autocuidado ligado à autoestima. E especialmente, o mais bonito de tudo, o amor próprio. Amor próprio. Sabe que em muitos momentos aí, já entendi, conversei, né, eu ouvi de pessoas que têm tanto amor para dar para os outros, tem tanto carinho, tem tanto afeto, tem tanto cuidado com os outros, mas não tem esse cuidado consigo mesmo, não tem esse olhar consigo mesmo. Então, esse exercício aqui é para você, se nesse momento se percebe desse jeito, dessa forma, olhar para o outro sempre, amar o outro, sim. Entretanto, o amor próprio é o que vai te levar à paz interior, o equilíbrio, o respeito a você mesma. Então, pensar na autoestima como uma alavanca importante, porque vem com um potencial forte, tem um autocuidado interessante e importante e o amor próprio. A outra questão que eu não sei que você precisa
Mas, respondendo a essa necessidade aqui, entender as próprias necessidades, uma delas é, na maioria das vezes, quebrar crenças negativas. Quando nós temos uma crença que ela fica meio oculta. Então, você conhece uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que você gostou muito, mas aquela pessoa se parece com alguém que você não gosta, aquela pessoa tem uma forma de lidar, de falar, do jeito que uma outra pessoa e você não gostou daquela pessoa, e a gente começa a lidar com isso. Ou você gosta muito de passear, mas você passou por uma situação e levou um susto, teve um acidente talvez, e você não vai mais. Por quê? Porque você colocou que toda vez que você vai viajar, provavelmente vai acontecer algo ruim. Isso é uma crença. Enfim, todos os sentimentos que nós tivemos em algumas situações e depois nós os colocamos, esses sentimentos, nas situações que estão acontecendo, que irão acontecer, é como se nós já definíssemos aquilo que vai acontecer. Então eu não vou, porque já sei que aquele caminho, que aquele trabalho, que aquela pessoa, que aquela viagem não vai dar certo, porque em outra situação aconteceu algo e talvez seja da mesma forma. Esse cuidado precisamos ter sempre. As crenças negativas são aprendizados que nós tivemos e continuamos mantendo, sendo que elas trazem prejuízos. Elas têm uma parte importante que é uma reserva, digamos ali, de conhecimento do passado. Isso é aprendizagem e é útil, mas nós não podemos pegar isso tudo e trazer a dor daquela situação nesse momento atual, porque isso é um desrespeito, isso é falta de autocuidado com a gente mesmo. Então, quebrar as crenças negativas. Vou colocar aqui. Medo de crescer. De ser insuficiente e me perdi um pouquinho. Sim, raiva de si mesmo. Então, veja, raiva de si mesmo também é uma crueldade bem grande. Agora, traçar metas passo a passo. Por que é importante a gente fazer um mapa mental traçando metas passo a passo? Porque nem sempre nós sabemos quais são os passos, qual é a hierarquia, quais são os degraus que devemos subir para alcançar aquilo. Então, quando nós colocamos as metas fracionadas, divididas em partes, fica mais fácil para a gente conseguir entender, conseguir saber quem vai nos ajudar, quem vai colaborar com tudo isso, né? E qual é a nossa parte, afinal, dentro disso tudo. Então, a primeira coisa é saber o que quer. Afinal, como você vai manter uma meta se você não sabe o que você quer? Você vai, eu vou para tal lugar, mas eu não sei onde é, não sei se é de carro, de trem, de avião. Então,
saber o que quer. A outra questão é: seguir em etapas, dividir, fracionar, fazer um passo a passo. Vai fazendo uma parte, outra parte, outra parte, até que você perceba a estrutura já vai estar ali feita, pronta. O que falta é você adornar, é você deixar bonito, é deixar essa meta sua confiável para você mesmo e plausível, né? E também uma outra parte importante que é ter um feedback, ter um retorno daquilo que você está pensando e também daquelas pessoas as quais estão envolvidas também nessa situação, nessa criação sua, nesse objetivo que você tem, né? Por fim, a vida que você quer ter bloqueada, desbloqueada. Bloqueada já tem muita coisa. Então a gente tem que desbloquear isso que está parado, isso que está deixando você presa, amarrada, né? Como se fosse uma corda envolvida ali, e não dá para andar muito rápido, não dá para correr, não dá para agir da forma que você deseja, que você quer. Então, a vida que você quer não é a vida perfeita, extremamente certinha de tudo, porque, não sei, talvez seja até muito chato, né? Mas é a vida que você pode e que você quer e que você busca dentro do seu caminho, dentro da sua vontade, dentro dos seus amores, dos seus desencontros. É a sua vida. Ninguém nesse mundo tem a vida que você tem. Ninguém nesse mundo vive o que você sabe. Na verdade, ninguém, nem eu, nem seus pais, nem seus filhos, nem seus amores, ninguém sabe de fato quando você diz, eu estou com uma dor de cabeça. Ninguém sabe. Você conhece o seu sentimento. Você não sabe quando você demonstra uma alegria para a pessoa e talvez ela entenda que aquilo foi pouco, mas para você talvez tenha sido tão grande, tão forte a forma como você escolheu para falar isso para ela, o presente que você ofertou, o abraço que você deu. Então, a gente precisa respeitar isso também. O outro não sabe o que nós sentimos e o que nós vivenciamos de fato na nossa vida. Nós também não sabemos qual é a proposta exata do outro, qual é a mensuração exata do que o outro tem para oferecer, tanto para você como para outras pessoas também próximas a você. Então, entender que a vida que você quer é uma vida desbloqueada no sentido que tem uma pedra enorme no meio do seu caminho, tem uma ponte quebrada no seu caminho. Ah, mas tem outra estrada, posso ir por ali. Não consigo passar com o carro, quem sabe a pé eu vá. Então, o que está travando você? O que está fechando o seu caminho? Você talvez não tenha um entendimento de tudo isso, eu muito menos, né? Mas você pode sim criar formas de ajudar o seu pensamento, os seus sentimentos, a sua forma de se conectar com aquilo que você quer e que você precisa, usando um simples mapa mental. É uma técnica simples, mas é uma técnica muito eficiente e que pode te ajudar em muitas questões. Então, aqui falamos o que você precisa saber e o que você precisa começar, que é com a autoestima nesse caso. Depois, entender as próprias necessidades. E uma das questões mais importantes que eu coloco sempre é quebrar crenças negativas. Essa é uma necessidade forte e você provavelmente tenha outras, assim como eu também. Então, analisar e fazer.
Ou definir os objetivos. Como é que eu vou tratar uma meta, traçar, perdão, uma meta, se eu não tenho um objetivo, certo? Né? Então eu vou traçar uma meta, eu vou fazer, mas não era bem aquilo, não é bem isso que eu queria. Então, objetivos, o que você precisa e vai ali para as suas metas. A outra, aceitar que você procrastina, aceitar que às vezes você não faz bem, aceitar que às vezes você poderia ter feito melhor. E não porque você não quis fazer, mas talvez porque não conseguiu pensar nas atividades que você poderia fazer. Talvez ficou com medo, se sentindo insuficiente, com uma certa raiva de si mesmo, porque não deu certo, porque será que não deu certo? Nem sempre tudo dá certo. Saber o que quer, etapas, um feedback, perguntar para a pessoa, perguntar para quem você confia, né? E pensar que comodismo, medo, certamente vai levar a pessoa a não querer evoluir. Porque quanto mais se evolui, quanto mais se busca, quanto maior o crescimento, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento profissional, são tantas áreas da nossa vida, todas elas precisam se desenvolver sempre, assim como nós, não é? E isso está dentro de nós. Esse desenvolvimento é necessário e ele faz bem. Porém, ele também exige bastante. Então, eu tenho que aprender mais, eu tenho que ter mais conhecimento, eu preciso usar a minha sabedoria, eu preciso estar com pessoas que saibam lidar com aquilo que eu preciso. Eu sei fazer uma parte, você sabe fazer outra. Você não sabe fazer a minha parte, eu não sei fazer a sua. Então, as parcerias, as ligações, as relações humanas precisam existir de uma forma mais amorosa, mais a questão relacional, a afetividade, o respeito, isso de você para você e de você para quem convive com você também. E não aceitar menos que isso que venha de outros, né? Então, é uma reflexão que fica aí. Espero tê-las ajudado dentro dessas questões. Minha letra não é muito bonita, não sei se vocês perceberam, mas agradeço esse momento. Foi um momento que foi significativo, importante. Toda vez que alguém ensina alguém, aquele alguém também aprende. Não é só quem está do outro lado que aprende, a gente também aprende. Um abraço, fique com Deus e até mais. Ah,